Queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso encontro com a palavra. Estamos no episódio 5º, refletindo sobre o Evangelho de Marcos, meditando, rezando também, para que nós nos aproximemos da palavra de Deus neste mês de setembro, que é o mês da Bíblia. Convido você para fazermos juntos a nossa oração. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, torna meu espírito digno de encontrar sua alegria na compreensão do mistério de Cristo, teu Filho bem-amado, revelado nas Escrituras. Acende tua santa luz no meu coração, a fim de que meu espírito penetre para além das palavras escritas com tinta, que eu veja com os olhos iluminados os sagrados mistérios escondidos na tua boa nova. Concede, ó meu Senhor, por tua graça e tua misericórdia, que tua lembrança nunca desapareça do meu coração, nem de dia, nem de noite. Amém. Queridos irmãos, nós estamos meditando o Evangelho de Marcos e estamos no capítulo 4, que é o capítulo em que no Evangelho de Marcos são apresentadas algumas parábolas de Jesus. E estamos no versículo 21, a parábola da lâmpada. Vamos ler juntos essa parábola. E dizia-lhes: quem traz uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Ao invés, não a traz para colocá-la no lampadário? Pois nada há de oculto que não venha a ser manifesto, e nada em segredo que não venha à luz do dia. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Muito bem. Esse trecho fala da luz que existe para iluminar, para ser colocada num lugar à vista. Todo o texto do Evangelho de Lucas, sobretudo as parábolas, esses trechos que apresentam imagens, símbolos, todos estes falam do reino de Jesus. O reino de Jesus existe para iluminar, para trazer luz à humanidade. Também nós cristãos que pertencemos ao reino de Deus, existimos para ser sal da terra e luz do mundo. É muito bonito, talvez você que nos acompanha já tenha visto isso, na celebração do batismo de uma criança, o padre aproxima uma vela acesa da mão da criança e diz para a criança que ela é chamada a ser luz do mundo. Aqui, nesse trecho, nós vemos que a lâmpada significa o próprio Jesus. Jesus não foi feito para estar escondido, mas para iluminar toda a humanidade. Mas por causa do segredo messiânico, você se lembra bem, nos episódios anteriores, nós falávamos disso. Em vários momentos no Evangelho de Marcos, Jesus fala às pessoas a quem ele cura para não revelarem quem ele é. Jesus, por exemplo, nós já vimos isso anteriormente, quando ele expulsa um demônio, ele proíbe que o demônio conte aos outros quem ele é, o Filho de Deus. Mas por quê? Porque Jesus aceita agora estar escondido, estar oculto, se ele é uma lâmpada que precisa ficar no alto. O ocultamento presente de Jesus e o seu segredo não é definitivo. Tem uma função e visa a uma futura manifestação. Quando que essa luz de Jesus vai iluminar toda a escuridão? Quando que essa luz de Jesus será impossível de ser impedida que brilhe para a humanidade? Na ressurreição. É na ressurreição que o segredo messiânico vai ser rompido e Jesus vai brilhar num candeeiro, ou seja, numa
lanterna colocada, né, bem no alto para que ilumine a todos nós. Nós vamos agora continuar a leitura no versículo 26, do capítulo 4. E dizia: acontece com o reino de Deus o mesmo que com o homem que lançou a semente na terra. Jesus retorna a falar da semente. Ele dorme e acorda, de noite e de dia, mas a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesma produz fruto, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim a espiga cheia de grãos. Quando o fruto está no ponto, imediatamente se lhes lança a foice, porque a colheita chegou. Esse trecho que fala da dinâmica própria da semente, ou seja, para que a semente cresça não depende da nossa vontade. Eu posso plantar a semente na terra e querer muito que ela cresça, mas se o solo não tiver as propriedades adequadas, se não chover, se eu não regar a semente, ela não crescerá. Ou seja, não só depende da minha vontade, mas depende da força própria da natureza. Esse trecho da força da semente, ele é exclusivo de Marcos. Os outros evangelhos não o trazem. Embora o homem ceda o terreno, o trabalho de plantar a semente, a vitalidade depende só da semente. A vitalidade se encerra na semente, onde Deus a inseriu. Assim acontece com o reino de Deus. O reino de Deus, ele não cresce só pelo nosso esforço humano, nem ele se estende com a nossa violência. É preciso deixá-lo crescer. Dentro do reino de Deus existe uma violência, e aqui entendam esse sentido da violência, uma força muito grande. De modo que a gente pode dizer, o reino de Deus vai acontecer com a nossa ajuda, e mesmo que nós, de alguma maneira, o atrapalhamos, ele vai acontecer, porque o reino é de Deus e não nosso. Agora nós vamos meditar sobre o texto que fala do grão de mostarda, capítulo 4, versículos de 30 a 34. E dizia: com que compararemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando é semeado na terra, é a melhor de todas as sementes da terra. Mas quando é semeado, cresce e torna-se maior que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a tal ponto que as aves do céu se abrigam à sua sombra. Eu não sei se você conhece um grão de mostarda, mas parece ser uma semente muito pequena. Mas aqui Jesus usa dessa imagem para falar que o reino de Deus, ele não acontece a partir das coisas grandes, mas sim das pequenas coisas que estão relacionadas com a nossa vida e com o mistério de Deus. A maneira de Deus fazer a sua matemática é muito diferente da nossa. Para Deus, o menor é maior, e o maior, para Deus, as coisas estrondosas não têm importância nenhuma. Aqui existe um ênfase à difusão do reino de Deus. Vejam, quando que o reino de Deus está presente na nossa vida? Quando nós conseguimos viver entre nós o amor, a presença de Deus, quando nas pequenas coisas da vida nós já experimentamos o céu. E vamos continuar a leitura no versículo 32. Mas quando é semeado, cresce e torna-se maior que todas as hortaliças, deixa grandes ramos, a tal ponto que as aves do céu
se abrigam à sua sombra. As aves do céu. Os ouvintes não estavam em condições de assimilar o ensinamento claro sobre o reino de Deus e sobre a figura de Jesus. Por isso, tal ensinamento devia chegar a eles somente através da linguagem parabólica. Ou seja, Jesus usa dessa parábola, usa da pequenez da semente e da grandiosidade da árvore para dizer que o reino de Deus, apesar de ele se manifestar nas coisas pequenas, ele é grandioso. E no versículo 34 diz que Jesus explicava tudo para eles em particular. Para o povo, para a multidão, Jesus falava em parábolas, mas para os discípulos, Jesus explicava tudo. O versículo 34 diz: a seus discípulos explicava tudo em particular. Os discípulos que estão ligados ao Mestre e são mais dóceis à palavra de Jesus, podem receber dele mesmo uma linguagem mais clara que revele o sentido profundo da parábola. Agora, irmãos e irmãs, nós vamos passar para os milagres ao entorno do lago. Estão esses milagres no capítulo 4, versículos 35 até o capítulo 5, versículo 43. São 4 narrações. Quais são elas? A tempestade acalmada, o endemoniado Gesareno, a cura da hemorroíça e a ressurreição da filha de Jairo. Esses 4 milagres demonstram o poder de Jesus contra os inimigos do homem. Quais são os inimigos do homem? E quais são os inimigos do homem que Jesus vence pela sua palavra? Primeiro, as forças da natureza. Quando Jesus está no barco e Jesus acalma a tempestade. Depois, o próprio demônio, Satanás, quando Jesus expulsa o demônio lá, o demônio daquele homem. Em terceiro lugar, a enfermidade. Jesus cura aquela mulher hemorroíça. E em quarto lugar, a morte. Jesus, ele reanima, ressuscita a filha de Jairo. E nós vamos vendo isso aos pouquinhos. Eu convido você então a continuar conosco, seguindo este itinerário que nós estamos fazendo, meditando o Evangelho de Marcos. Nós queremos nos aproximar da palavra de Deus. Eu convido a você que está acompanhando estes vídeos, mas ainda não se inscreveu no nosso canal. É importantíssimo que você se inscreva. Quanto mais inscritos tivermos, mais a palavra de Deus chega às pessoas. Então, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Eu lembro a você que no próximo episódio nós vamos continuar falando sobre a força de Jesus, sobre a natureza, o próprio demônio, a enfermidade e a morte. Fique conosco, receba agora a bênção final e com ela o meu agradecimento pela sua presença no nosso vídeo, participando conosco. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.